Devo falar um pouquinho aqui com o meu amigo Axel, que o Axel, ele é de Santos. A gente tem essa facilidade de conversar com o Axel. E eu tenho algumas imagens da partida e tenho também uma imagem aqui da torcida da Portuguesa Santista indo. Aliás, me surpreendi como haviam torcedores da Portuguesa lá, viu? Geralmente aqui a gente vê chuvas e chuvas de tremoços, mas hoje lá em Taboão da Serra não pensei que fosse tanta gente assim. Está aqui meu amigo Axel. Axel, boa noite, tudo bem? Estou melhorando. Boa noite, Amado. Boa noite a todos os amigos da mesa. Já estive batendo um papo com o Cassiane aqui, fora do ar, bacana. Prazer poder revê-lo, poder estar aqui de novo. Ainda de tanto gritar, né? Estou meio rouco de novo. Pega um pouquinho. Ontem eu tive que gritar bastante, né? Mas faz parte, a gente... Axel, aquele gramado é sintético? É sintético, gramado sintético. A bola prende mais, corre mais, fica mais viva, qual é a diferença? Você não chegou a jogar em gramado sintético? Na minha época, profissionalmente, não. Acho que nem havia isso. Naquela época, não. Na verdade, a expressão que nós mais usamos é que fica mais vivo. Realmente o jogo fica mais vivo, o domínio da bola realmente... Tem alguns sintéticos que prende um pouco mais, dependendo do tipo da grama sintética. O nosso não, como é mais ralo e baixo, ele fica um pouco mais rápido. Teve um jogador seu que, ao final da partida, ele disse que o diferencial não era a grama, sim a extensão, parece que é 60%. Foi até o Kaká, jogador... O Kaká é meu atacante. Seu atacante, foi ele que disse... Parece que foi ele que disse isso. Na verdade tem 65, acho lá. 65? 95, 100, 100, não chega a 65. É diferente. Mas a bola... E se chover um gramado sintético, ele absorve água? Não, a gente tem... A chuva, na verdade, não nos atrapalha. Não? Na verdade, não atrapalha. Porque na grama a água infiltra. E no gramado sintético... Não, mas também tem a questão... Não sei se a expressão correta é a drenagem, né? Não sei. Mas tem um caimento bom da água. Desculpe a ignorância, eu estou perguntando porque eu não... Na chuva tem para escorrer bem também a água, é tranquilo. Isso não Só que mesmo sendo sintético, ele também escorrega um pouquinho mais. Para você, com a chuteira, tal, mesmo sendo sintético, pensa que não, mas dependendo do tipo da trava, depois complica. E, Axel, isso não é uma exclusividade só do Taboão, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Atlético Paranaense, hoje, no seu estádio, o gramado é sintético. Que, inclusive, eu joguei... na verdade, é misto, né? Meio grama com sintético, mas ele... Sintético, hoje é sintético. Eu tive a oportunidade, joguei em 99 no Atlético Paranaense, foi muito bom. E era aquela mesma arena, só que a grama natural. Mas realmente lá tem um problema o sol não bate legal. Então, para você manter o gramado, uma condição boa, é questão climática. Então, realmente, a saída era sintético. E o jogo, hein, Axel? Então, o jogo foi bem parecido, mano. Acho que foi um jogo igual, né? Foi bem igual. As duas equipes tiveram oportunidade. A nossa equipe, eu tive 2 desfalques muito importantes para nós, que foi a ausência do Caio, meu atacante, um dos artilheiros também da equipe, e do meu lateral direito, Vinícius, embora os que entraram também cumpriram bem o papel, mas é uma falta, a equipe está bem entrosada com eles. Mas o jogo foi bem parecido, as duas equipes técnica, com qualidade, por fim. Hoje, Portuguesa numa condição melhor, mas nós somos hoje a 4ª equipe da competição, a 4ª melhor equipe da competição, e tudo ficou para sábado, para o próximo sábado, embora a Portuguesa tenha uma boa vantagem. Eu digo assim, a Portuguesa ontem terminou com acesso, tem a semana toda no acesso, mas ela precisa definir conosco no sábado. E eu defino assim, eu tenho muito mais interesse de vencer do que a Portuguesa. Não tenho dúvida, você precisa, né? Eu tenho a necessidade, a minha sobrevivência é vencer para que eu tenha acesso. A Portuguesa hoje ela tem um acesso, mas é um jogo bastante complicado, tanto para a Portuguesa quanto para nós. Você tomou gol aos 44 ou 45? Aos 45, numa falta que era nossa, eu tinha um jogador ainda sentindo cãibra, e o meu time, naquele momento, foi precipitado em bater aos 45. Era só ter calma, a bola era nossa, perdemos a bola e em seguida tomamos o gol. Então, aí é onde a gente não está dentro do campo, onde a gente não tem muito o que fazer. Mas foi um jogo bastante parecido, nós tivemos oportunidade de fazer o gol, a Portuguesa também teve um bom jogo. Eu achei que a gente jogou um pouquinho abaixo do que a gente está acostumado a jogar. E temos assim, nós decidimos todas as nossas classificações
fora de casa e tivemos bom êxito. A Portuguesa decidiu todas em casa, né? Por exemplo, o último com a vantagem e não foi batido. Então nós temos um desafio muito grande para que a gente possa aí conseguir esse grande feito, que é o nosso acesso, vencer aqui com uma diferença de 2 gols. É possível. A dificuldade é grande. Eu acredito que vai ser um grande jogo. E eu estava até comentando aqui, né, Armando, no último domingo, falando que até o ano passado, né, Axel, o regulamento era diferente, né? Os 4 melhores iam subir, né? Hoje, Já de teria repente, você ia subido. estar aqui feliz da vida. Feliz da vida. Tudo bem, perdeu para a Portuguesa, mas já garantido na Série A3 do campeonato. E eu imagino que para você deve ser muito difícil pensar numa desclassificação, porque a luta é muito grande, né? O Campeonato Paulista da Segunda Divisão é um campeonato árduo, são muitos jogos, viagem para lá e para cá. E chegar nessa parte aguda da competição e ficar de fora, né, da festa, eu acho que é muito difícil para você. Então, eu tenho certeza que essa semana para você vai ser um trabalho psicológico muito grande com o elenco, né? Fica na festa, na hora de cortar o bolo, você se retira, por favor. É isso aí. Então, na verdade, assim, como você falou, é o trabalho e o futebol são essas emoções, você vive isso, né? E não é que a gente esteja acostumado, tanto do lado positivo e negativo. O futebol é isso, a gente tem vivido isso há mais de 20 anos, né? Mas numa parte assim, dentro de tudo que você falou, eu estou muito feliz pela evolução do meu trabalho. Eu comecei no Sub-15, Sub-17 do Jabaquara, fui pro profissional, houve uma evolução. Com o Jabaquara nós quase chegamos, faltou algumas coisas Faltou ali. pouco no Jabaquara. Exatamente. E hoje eu cheguei numa semifinal, estou disputando para ter o acesso. Então, com o meu trabalho, a evolução, estou muito feliz. Agora, os resultados estão aí. Eu tenho mais um jogo no sábado que eu decido o meu acesso da equipe ou não. E, obviamente, a motivação vai ser muito grande. E esse momento também, a nossa equipe, embora é uma equipe jovem, ela está madura para esse momento. Por quê? Nós decidimos todas as nossas classificações fora de casa. Nós pegamos a Inter de Bebedouro, 15 de Jaú, com 5 mil no adversário, na casa deles, e vencemos a partida por 2 gols. Fizemos 2-1. Contra o Inter de Bebedouro, nós empatamos em casa 2-2. Com 10 minutos de jogo lá, eles também tinham a vantagem da Portuguesa, resultados iguais. Com 10 minutos de jogo, eles fizeram 1-0, aumentaram a sua vantagem, mas em 80 minutos nós conseguimos fazer 2 gols e conseguimos a classificação. Nós temos 90 para poder fazer 2 gols e não tomar. Ok. Nós temos imagens aí, não? Eu não sei se nós temos... Eu estou tentando algumas imagens, inclusive com a saída da delegação aqui rubro-verde, a caravana que foi, mas o Vônio tem uma colocação para você, Axel, por favor. Eu queria que você falasse, né, para quem está em casa e também para a gente aqui, qual foi a tua participação lá no Taboão, desde quando você está lá, quando você iniciou o teu trabalho, quanto tempo, como é que foi toda a estrutura que você tem de trabalho lá em relação à divisão, o que você pode falar do teu trabalho e da estrutura da própria equipe do Taboão? Então, na verdade o Taboão foi uma escolha, né? Eu ainda permaneci um período aqui em Santos, aguardando algumas situações. Tive algumas outras propostas, até mesmo o Olímpia me procurou, na A3, acabou que não deu certo. E optei pelo Taboão. Desde o início do campeonato? Desde o início, montamos a equipe, desde o início iniciamos o trabalho, porque profissionalmente eu achava que eu precisava sair. Outros ares, um outro clube, iniciar um novo desafio, né? Já que eu tive tanto tempo, estava muito vinculado também ao Jabaquara, um clube que eu tenho um carinho muito grande. E fiz 2 jogos com eles, vencemos e eles se desclassificaram na fase de classificatória. E decidi ir para Taboão um outro desafio. Obviamente, Taboão me oferecia por estar mais próximo da capital, outros contatos também profissional. Em termos de estrutura, eu acreditava que, nesse momento, o Taboão poderia me dar uma estrutura melhor que eu estava tendo. Por quê? O ano passado, com o Jabaquara, nós fomos muito bem, ninguém acreditava na equipe. A prefeitura ajuda lá? E temos o apoio da prefeitura nessa divisão. Isso é muito importante, esse tipo de apoio. Temos outros patrocinadores, trabalho de marketing lá foi muito forte para isso. Trouxemos o Edilson Capetinha, trouxemos o Tuta, que em termos de marketing é muito bom. O Viola não jogou lá? O Viola foi o ano passado. Já vem com esse trabalho de marketing do ano passado. Lembrar, E aí você consegue arrumar patrocinadores, porque é um campeonato muito difícil para que você encontre patrocinadores. Claro. Então você tem que ter um atrativo a mais. Então no Taboão, o nosso presidente, o Anderson, teve uma sacada muito boa nisso, tivemos esse patrocínio, então tive maior apoio.
Coisa que o ano passado, com o Jabaquara, quando chegamos na fase decisiva, eu falei que precisava contratar mais 2 jogadores. Entre eles um atacante e um outro seria o Edson Pio, que eu tinha indicado, já tinha até falado com ele e aceitava. Jogou vir. aqui também. Na Portuguesa, né? E eu não tive os recursos necessários para poder trazer. E no momento decisivo faltou esse jogador experiente, que a nossa equipe era muito mais jovem. E no Taboão, esse ano nós já tivemos um recurso melhor, uma estrutura melhor de trabalho também. E estamos conseguindo. Chegamos à semifinal e temos aí esse jogo decisivo para sábado. Estamos aguardando, é a nossa última cartada, mas temos totais condições de reverter, porque, como eu frisei, nós já revertemos situações difíceis como essa, embora, se tratando da Portuguesa, uma tradição, para mim também falar da Portuguesa é muito difícil, um clube que eu já defendi, que eu já fui sub-15, já fui sub-17, 2 anos, profissional, mas hoje eu estou do outro lado, profissional como treinador, e aposto muito na minha equipe. Perdemos, ficamos muito chateados ontem, hoje ainda tem reflexo disso, mas amanhã já iniciamos o trabalho e a equipe sempre dá uma resposta muito boa nessa situação. Qual foi a reação no vestiário tomando aquele gol de peixinho? Porque ele tem um peixinho, não foi? Fez o gol de cabeça. Na verdade, eu não quis ainda olhar o gol. A partir de amanhã eu vou estar analisando todas as situações, mas me parece que antecipou. Veja bem, é mérito. É mérito, não posso pegar e falar, não, foi mérito. Teve a oportunidade, foi lá, o atacante foi melhor do que o nosso defensor, a questão fez o gol com mérito, mas nós temos uma consciência boa. A nossa equipe, se você pegar um retrospecto, você pode olhar que a gente sempre faz 2 gols, né? Então a gente acredita muito no nosso potencial. Lógico que eu tenho que olhar a Portuguesa com muito respeito, eles têm a vantagem, é uma grande equipe, já mostrou isso dentro da competição, mas eu tenho que olhar o retrospecto do meu time. E a minha confiança é muito grande, pelo que o meu grupo já me deu como resposta. Então, eu acredito que nós vamos vir aqui fazer uma grande partida, vai ser um grande jogo. Obviamente, esperamos a nossa vitória, o nosso acesso, porém sabemos que é uma missão muito difícil. Há quem diga que, hoje eu vi até uma matéria, pegou e falou assim, o Taboão precisa de um milagre. E quem me conhece sabe que a minha fé é muito grande, eu acredito num Deus de milagre. Então a gente vai com tudo, com trabalho, com milagre, fé, para a gente alcançar o nosso objetivo. E só lembrando, Manduca, que na outra semifinal, né, Axel, você falou, o 15 de Jaú jogou contra o Desportivo Brasil e perdeu em casa o 15 de Jaú. Com mais de 10 mil pessoas no estádio, né, a torcida do Jaú ela tem empurrado a equipe do 15, perdeu em casa e agora a situação também se repete. Né, o 15 agora para se classificar vai precisar vencer o Desportivo Brasil fora de casa por 2-0. Também está numa situação bem delicada o 15 de Jaú, como o Taboão. Embora são características de equipes diferentes, Desportivo Brasil e 15 de Jaú. 15 de Jaú é bem mais técnico que o Desportivo. O Desportivo tem um sistema bem sólido defensivo. E por que o 15 e na bola aérea é muito bom. Mas por que está caindo de produção o 15? O 15 está parecendo o Grêmio de Porto Alegre aqui? Caindo, é o que eu estou lhe falando. Caindo. O Desportivo Brasil, você vê, ele veio aqui, empatou, parece, com a Portuguesa e venceu lá. Ela tem o Desportivo tem um sistema defensivo muito bom e é uma equipe muito boa no jogo aéreo. A gente diz assim, é uma equipe que joga mais a divisão do que propriamente Taboão, propriamente Portuguesa e propriamente o 15 de Jaú, que são equipes mais técnicas, que procuram o jogo, bola no chão. E o Desportivo está tendo uma certa vantagem nisso. Usando um termo bem popular, é o time mais cascudo. É o mais cascudo da divisão que a gente fala, né? Que a Bezinha é cascuda. Então, é um time mais cascudo nesse sentido também. Nós também, quando jogamos com eles, perdemos as 2. Legal. Alguma colocação com a Axel? Eu não sei se tem os gols aí, já tem condição? É difícil, hein? Impressionante, vou te falar, vai. Arre. Tá bom. Axel. Não vou desejar a você assim muitas felicidades. Eu compreendo. Vou desejar Por isso que o Dr. Cassiano admira o Armando, né, Dr. Cassiano? Essa sinceridade, né? Por que você pode? Olha, que você seja feliz, que você chegue aqui no final de semana, ganhe o jogo da Portuguesa Santista, os portugueses briguem, vão todos para casa, se desquitem das mulheres. Eu tenho um jeito, Armando. Eu tenho um jeito de você ser legal, simpático com o Axel. Axel, que você ganhou o jogo de 1-0 no sábado. Pronto. Ele ganha, mas está eliminado. Ele está de 2-0. Na verdade, assim, eu
vou falar em carinho, vou falar em gratidão, porque, olha, eu joguei no Portuário. Eu joguei no Portuário de Santos, Isso. né, de Leite. Eu joguei na Portuguesa Santista, na minha base. Eu joguei no Santos Futebol Clube, fui profissional no Santos Futebol Clube. Joguei no Jabaquara profissionalmente no final da minha carreira. Comecei como treinador de futebol no Jabaquara. Então, Você jogou junto com o Rodrigão, o Jabaquara? com o Rodrigão, não. Com o Rodrigão eu era técnico do Sub-20. E o zagueiro, e o Pedro Paulinho Paulo? Kobayashi, se eu não me engano, que era o treinador. Né? Então, assim, eu sou muito grato a todos esses clubes da Baixada Santista. Só que hoje eu abracei a profissão como treinador, como técnico de futebol. E, infelizmente, eu tenho que enfrentar. Para mim também foi muito difícil, como jogador de futebol, que eu sempre dizia assim, as pessoas vinham em Santos, eu pegava e falava assim, vocês fiquem à vontade, vocês vão estar no quintal da minha casa, vocês podem desfrutar da praia, tal. Se vocês quiserem ver um jogo de futebol, pode ir lá no Santos, porque eu nasci aqui, eu fui criado aqui, eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu não precisei sair da minha cidade para jogar em nenhum outro clube. É verdade. Eu comecei no Santos, me profissionalizei no Santos, isso é muito raro em Aí você Santos. foi para o São Paulo, né? E depois que eu fui para São Paulo, então sou muito grato, mas foi muito difícil para mim, quando profissional, como jogador, depois ter que enfrentar o Santos. Então, é uma semana difícil, é uma emoção muito grande você ter teu time de criança, quando você ser da cidade, ter os amigos, ter o carinho, a gratidão, e depois você ter que enfrentar. A mesma situação foi quando eu enfrentei o Jabaquara, que foi a equipe que me deu a oportunidade de ser um treinador profissional, iniciei. Então foi muito difícil para mim. Por que você não ficou Hoje- no Jabaquara? Por que não ficou no Jabaquara? Eu Você te respondo. fez um bom trabalho Eu te lá. respondo. Por que você saiu? Só concluindo, hoje também é muito difícil para mim enfrentar a Portuguesa por tudo isso. E o carinho que as pessoas têm por mim, pela cidade, a amizade que a gente Claro, sabe. Eu sei claro. que as pessoas Você amam. espera ser vaiado ou aplaudido sábado que vem? Na verdade, assim, eu não penso muito nisso, de ser vaiado ou ser aplaudido. A única coisa que eu sempre prezo, que é o que eu tenho pelas pessoas, é o Com respeito. respeito, claro. A vaia, uma coisa assim, acho que faz parte ali daquele cenário do futebol. Porque essas porque coisas veio. todas. Vai até o próprio técnico, Não, no não, último do jogo, adversário. no último jogo veio aqui o técnico da Mauaense e era jogador do Santos e foi vaiado, era o Jameli. Os portugueses não querem saber quem é ou quem deixa de ser. É contra a portuguesa ou é contra eles? Pô. E mas talvez- não estão errados, né? Talvez sejam outros aspectos, né? O Jameli não era da cidade, não foi criado É aqui, verdade, não é teve uma verdade, é relação. verdade. Eu tenho relação com os clubes É. e com as pessoas. E raiz. Sempre respeitei, tem a raiz. Eu acho que esse aspecto, Tranquilo. nós temos a cultura, no Brasil existe a cultura da vaia. E não sou eu quem está dizendo isso, né? Isso já o Nelson Rodrigues, grande dramaturgo, já dizia que no Brasil vaia-se até um minuto de silêncio. Eu digo que é pior ainda. Não é que se vaia, não se respeita sequer um minuto de silêncio. Então, no caso do Axel, eu acho que ele não vai ser vaiado, porque eu tenho notado o seguinte: é mais vaiado ou é vaiado aquele que sai fechando portas. Quem sai fechando a porta atrás de si, quando volta, não pode querer que a porta esteja aberta e o tapete estendido. As pessoas por onde passam, quando deixam exemplo, dignidade, profissionalismo no melhor sentido, são pessoas respeitadas. Você é respeitado por tudo o que você fez até hoje. De tal maneira que o jogo de domingo para você pode ser importante, porque ele é decisivo, mas ele não é decisivo para a sua vida. A sua vida já está documentada na consciência de todos nós que acompanhamos você, como esportistas, como radialistas, como críticos, analistas. Você mostrou sempre caráter e dignidade, de tal maneira que, se houver uma vaia, é aquela vaia que fica por conta da inconsequência. Não é a vaia consciente, rancorosa, que alguns recebem porque merecem. E merecem porque saíram daqui, de certa maneira, vaiando em silêncio a casa que os abrigou. No seu caso, esse risco não acontece. O jogo é sábado, né? Agradeço as palavras. É sábado às 15 horas, né?
Mas é que nem eu falei, não é uma coisa que eu me preocupo tanto, justamente por isso, né? Pela conduta que a gente procurou seguir sempre por aí. As pessoas dizem assim que tem pessoas que precisam mudar, né? E eu sempre procuro mudar aquilo que eu acho que não é correto em mim, que eu preciso mudar. Mas eu sempre digo que tem algumas coisas que a gente não precisa mudar. Então, hoje, eu tenho 46 anos de idade. Eu nunca saí de Santos a não ser para o trabalho. E conheço as pessoas e as pessoas me conhecem. Então, eu tenho dificuldade agora, porque a mudança sempre é necessária, quando precisa uma evolução. Mas eu fico preocupado quando as pessoas falam de mim como o senhor está falando, Cassiano. Porque isso exige que eu não mude. Então, eu tenho que fazer um esforço maior para não mudar e continuar sendo uma pessoa de caráter. Isso é o mais difícil. Importante. Legal. Mas a gente luta por isso. Meu amigo Axel, muito, muito, muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui. E sábado nos encontraremos, se Deus quiser. Quando eu só quero agradecer pelo espaço, poder estar aqui com vocês, entre amigos, né? E sempre que a gente está aqui, e você lembra sempre dessa história que foi muito boa, em La Paz, e vem a lembrança do meu pai, né? E ele não pode estar aqui conosco, mas sempre que eu venho aqui, é uma lembrança boa. O teu pai era vivo ainda, pai era vivo. Exatamente. E ele veio, estava o teu irmão também, e falou assim, você quase me matou. Eu digo, por quê? Dessa eu falei assim, pô, você irradiou o jogo assim, assim, assim. E eu estava com o radinho, né? E tem o Francis, não esquece do Francis. Hã? Que é a parte mais engraçada, é a do Ah, Francis. você soube a do Francis? Que é a mesma situação, mas é a do Francis. A Você do lembra? Francis, o massagista. Você sabe que jogar na Bolívia é muito difícil. Para irradiar jogo já é difícil, né? Muitas vezes eu perdi o ar e tem aquele chá de coca que não tem nada a ver com tóxico, é um chá de coca realmente e você se rejuvenesce. E conclusão, o Axel caiu e ficou. E o Francis correu. Não, aí o Cheto olhou pro Axel e viu ele deitado, né? Aí fez assim, o Franz, para a máquina entrar. E o Franz, aí pegou, naquele tempo eles tinham aquela, pegou aquela, e O oxigênio foi, né? também levou o E oxigênio. deu um pique, né? Aquele que. Isso. Aqui do lado, com aquela cinta. E foi com todo o medicamento e correu com um balão de oxigênio. Aí foi. Quando chegou perto, ele fez assim. E botou Ele pra colocou ele. o doutor, Eu digo, mas doutor, o Francis, no atleta, ele falou, primeiro eu. falou, eu conto essa história, a pessoa que é mentira. Ele falou, primeiro eu. E depois eu falei isso, ele falou assim, verdade. tu fala isso no ar, isso não é pra falar no ar. Eu digo, é pra falar no ar, se socorreu, em vez de socorrer o atleta, socorreu a si próprio. Eu nunca vi isso. Mas que naquele dia você exagerou, porque eu pensei que o Axel tinha morrido. Mas ele se desmaiou, ficou. Porque, na verdade, eu já tinha feito um esforço muito grande, porque parece-me que foi um contra-ataque dos caras. É. Então, eu já fiz um esforço para recuperar. E Era eu recuperei, a seleção da exatamente, a seleção Bolívia. E eu recuperei a bola no meio campo de um contra-ataque deles e saí, arranquei do meio, toquei, fui embora, consegui finalizar e fiz o gol e saí para comemorar. Mas aí foi um excesso muito grande. Passei e realmente eu caí atrás do gol. Não cheguei a perder a consciência, mas caí porque não aguentava mais e realmente precisava de atendimento. O interessante foi isso, que o Francis veio e primeiramente ele falou, primeiro eu, depois o atleta. Ele falou assim, eu sou mais velho. E botou, Tem prioridade. botou Tinha primeiro prioridade. eu. Grande figura. Grande frente. Tá bom. Obrigado, viu, Axel? Obrigado, eu que agradeço. Grande abraço.